E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal do Vídeo Agora, trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido Tricolor, que teve aí o anúncio oficial do Cauli, já tinha trago para vocês aí na semana passada, e também a classificação do São Paulo no Campeonato Paulista. São Paulo aí vai para as fases finais e enfrenta o Red Bull Bragantino. Quero que você comente aí duas coisas. Acha que o São Paulo pode se classificar em cima do Red Bull? E a segunda coisa, acha que o Cauli deveria herdar a 10 do Luciano e o Luciano pegar outra camisa? Eu escuto esse burburinho aí, quero saber a opinião de vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias e também clique no botão de hypar, hype no vídeo aí. Dá essa força pra gente aí. Bora assistir o vídeo junto, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube, de Cauli, muita coisa. Criatividade editorial, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O Cauli, boa noite, Má. Conta pra gente os bastidores dessa nova contratação do São Paulo. Conto sim, Michele. Boa noite novamente para você e para todo mundo que está aqui junto com a gente. O Cauli foi anunciado oficialmente nesta manhã pelo São Paulo. Ontem até o São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1 lá no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Os gols do Lucas Ramon, primeiro dele com a camisa tricolor, e do Caleri, que é aí o artilheiro do São Paulo no ano. Sexto gol dele com a camisa do São Paulo em 2026. Ele que ficou de fora 9 meses o ano passado por conta de uma lesão seríssima no joelho, sendo aí esse homem lá na frente para o Hernan Crespo, que o elogiou bastante. Mas falando do Cauli, que já chegando, né, Michele? Ele já está à disposição do técnico Hernan Crespo aí, inclusive para esse jogo das quartas de final, que vai ser contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado, às 6h30 da noite, lá em Bragança Paulista. Mas a gente separou aqui algumas informações em relação aos bastidores dessa contratação. O Cauli é o quinto reforço do São Paulo que chega sem o São Paulo precisar mexer no bolso. O São Paulo fez aí uma estratégia para conseguir trazer esse jogador do Bahia. O Bahia só aceitava de início vendê-lo logo de cara. O São Paulo conseguiu lutar aí por um empréstimo, sendo que esse valor do empréstimo até o final do ano foi abatido das negociações, das vendas do Rodrigo Nestor e do Michel Araújo, no valor aí de 500 mil euros, mais ou menos 3 milhões de reais. Então o São Paulo fez esse bem bolado, vamos dizer assim, com o Cauli, mas ao final desse contrato, o clube deve comprá-lo caso ele atinja 25 partidas. Deve comprar 50% do jogador caso ele atinja 25 partidas. O Crespo elogiou bastante o Cauli, disse que ele é um meia com características que o São Paulo ainda não tem. Bom negócio? Boa pergunta, Má. E aí eu passo pro Garrafa. É um bom negócio o Cauli? Oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, Alex. O São Paulo, ele fez aquilo que eu imaginei que o Corinthians possa vir a fazer na tentativa de contratar um atacante, né? Oportunidade de mercado. E o Cauli demonstrou que tem qualidades. Não teve um ano muito legal no Bahia, em função de lesões e tal, mas é um jogador que acho que pode agregar muito. O São Paulo também se virando aí no sentido de reforçar o elenco sem pôr a mão no bolso, ou pelo menos sem gastar muito, Alex. Tanto pode agregar que o Rogério Ceni, quando foi perguntado na última coletiva lá no Bahia sobre a saída do Cauli, qual foi a resposta dele? Não foi aquela resposta protocolar que a gente poderia imaginar, não, agora já não está mais aqui, que seja feliz. Não, ele falou, não, o Cauli não deveria ter saído. Quer dizer, o Rogério disse numa coletiva que não gostou dessa negociação. Ele não queria ter perdido o Cauli, né? Então, só para você ter uma ideia, que o jogador tem qualidade, senão o Rogério Ceni não ia publicamente reclamar que o jogador dele foi embora, né? O brasileiro Lucas Pinheiro, que conquistou... Perdeu de 3-1. Mas a partir do jogo com o Flamengo, eu acho que mudou o nível de confiança do time. E acho que agora, com duas formas de jogar, com 3 zagueiros ou com linha de 4, que foi utilizada ontem, o São Paulo titular é um time respeitável. Agora, só o titular. E é por isso que o Crespo usou todos disponíveis para não correr risco, senão ele não ganhava da Ponte Preta. Simplesmente assim. É diferente do Palmeiras, que nós estávamos falando antes. É muito diferente. Essa, acho que é a preocupação do São Paulo para a temporada. O desnível entre o time titular e o banco é gigante. Como já foi o do Corinthians e agora tem diminuído um pouco. Basta ver que o Corinthians tem experimentado times mistos no Paulista. Toda vez que o Crespo experimentou o time misto do Paulista, foi um desastre. E os garotos do São Paulo não aguentam a bronca ainda. Ontem o São Paulo tinha no banco
Pedro Ferreira entrou mal o moleque. Luca entrou mais ou menos. E TT. Eram os reservas para Luciano, Caleri e Lucas. Tinha o Tapia também, que acabou entrando, esse já entrou mais. Então, quando o Crespo fala do Cauli, do Lucas Ramon, Danielzinho, são reforços que vieram esse ano importantes para... Alguns já são titulares absolutos, como o Danielzinho, o Lucas Ramon já entrou como titular, e o Cauli pode ajudar mesmo, o Cauli, segundo o Crespo. Sotaque, né? Porque, de fato, ele pode ser um reserva para Lucas ou Luciano, coisa que o São Paulo não tem hoje. E ontem, Lucas e Luciano estavam no mood de Eduardo Tironi, estavam no bloquinho, né? Tentando fazer graça, né? Se eles estivessem numa noite mais concentrada, o São Paulo teria vencido com facilidade e garantido antes. Louvo o time da Ponte ontem, a competitividade, a torcida da Ponte com 4 mil pessoas incentivando o time o tempo todo, o time rebaixado, é uma torcida de fato, que para quem conhece, orgânica, diferente, não é a torcida do Red Bull Bragantino, não é a torcida do Mirassol, não é a torcida do Novo Horizontino, a torcida da Ponte Preta é uma torcida, e não é fácil jogar aí gramado natural, mas cortado de uma maneira mandante, alto, fofo, irregular, e todo mundo faz isso, E o São Paulo teve muito mais dificuldade do que se imaginava, né? E acho que ganhou muito por conta aí não é só, acho que uma presença, faz muita diferença, faz mesmo, ter um centroavante, faz uma diferença. São Paulo jogou a temporada passada sem centroavante, ele perdeu todos os centroavantes machucados na temporada, todos, né? Quando o Crespo chegou, já não tinha Caleri. Entrou o André Silva bem, perdeu o André Silva. E jogar sem centroavante é difícil, cara. Você faz menos gols, né? E o Caleri tem uma importância diferente. Ele joga sério. Ele é o novo capitão do time. Ele mastiga. Ele fez o gol, 2-1, e foi o que ficou até o final. E ontem, pela primeira vez, essa que é a questão, porque ainda não tem André Silva, ainda não tem um reserva. O reserva é o Tapia, que não é exatamente um centroavante. Ele foi o que... ele repetiu, isso ele não tinha feito, repetiu a partida seguinte. Ele começava uma partida, ficava outra no banco. Começava uma partida, ele começou contra o Grêmio e começou contra a Ponte. E ele resistiu, né? Ele vem de uma cirurgia grave, mas ele voltou muito melhor que a expectativa. A dificuldade que o Lucas está tendo em retomar um nível regular de atuações, o Caleri conseguiu mais rápido. E aí é isso, né? Quando ele fala da questão da prioridade, é porque o São Paulo não tem muita margem de revezamento. Então, quando ele tiver numa semana, não é o caso, agora ele tem um jogo só no final de semana. 2 jogos, como é que ele vai fazer? Porque ele deixou de ter desde que ele perdeu para a Portuguesa no Brasileiro, no Paulista, essa possibilidade de escalar um time alternativo no campeonato. E aí ele fala do tiquete, para quem não entendeu, bilhete. Ingresso, E ele fala, olha, qual foi o maior público do São Paulo na temporada? Foi contra o Santos? Qual que era o campeonato paulista? Qual foi o segundo maior público? A Primavera? Foi o Campeonato Paulista. Claro, Crespo, que aí o Massini falou no início do programa aqui, tem aí algumas falsas simetrias, né? A situação, a torcida do São Paulo foi convocada para salvar o time contra o Santos, estava a uma posição acima da zona de rebaixamento. Se perdesse do Santos, possivelmente entraria na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas. Então, o torcedor do São Paulo foi por uma missão. Claro. Segunda coisa, o ingresso do Paulista é mais barato consideravelmente que o ingresso do Brasileiro. Terceira coisa, o Paulista é jogado em finais de semana, o Brasileiro no meio de semana. Quarta coisa, o Brasileiro está tendo uma média de público ruim, até agora tem 38 rodadas, tem tudo isso nesse pacote, né? Então, mas não é que se você fizer uma enquete, o torcedor do São Paulo prefere o Brasileiro ao Paulista. Mas ele está certo em dizer que ele não pode lutar, esvaziar uma... Boa parte da identidade. Viu, obrigado, Crespo, por mandar um recado pro Massini. Mas essa briga com a imagem eu só tô fazendo... A identidade do Crespo no São Paulo está perfeito, ligada é ao isso título mesmo. paulista. Como é que é? A identidade do Crespo do São Paulo, ela é ligada ao título paulista. É verdade também, esse é um ótimo ponto também, tem que acrescentar esse. Sim, o Crespo marcou a passagem dele no São Paulo ganhando, mas vamos lá. Primeiro, era uma situação bem diferente. Pandemia, final com o Palmeiras, São Paulo na fila literalmente há algum tempo.
Agora, eu acho que é uma situação diferente. Mas ele deu a entender que não vai poupar, até porque eu estava vendo a agenda aqui, a Bragantino agora, depois na outra quinta Curitiba, e aí talvez mais um jogo de estadual, se não, a agenda prevê Chapecoense dia 12 de março. O problema não é domingo, o problema é se passar e tiver a semi depois do Curitiba. Aí que vai ser uma análise. Vai para domingo. Só uma coisa, teve muito torcedor do São Paulo bravo com o Luciano. E sim, se a Ponte empata, o São Paulo tá fora, né? Era só isso que ia acontecer. Então, realmente, eu entendo ficar bravo. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai lá no McDonald's e pede o número 1, você sabe que é o lanche, a batata e o refrigerante. Isso é o número 1 do Mac desde que eu nasci. O Luciano é um pacote ali. Você tem o cara que faz o gol do 1-0, que é importante, que irrita o adversário, mas é o cara também que perde a cabeça com a arbitragem e que de vez em quando faz isso daí. É o pacote do cara. Não adianta você querer o Luciano não seja o cara que reclama com a arbitragem ou que deixa de fazer o gol do 1-0. Tá tudo no mesmo bolo ali, então... O passe do gol do Lucas Ramon é uma metida dele. Faz parte, Você gente. se sentiu indiretamente citado, Mancini? O Crespo só faltou falar, é pra você, Mancini, ó. Eu entendo a posição do Crespo, entendo a posição do Vessa, né? Tem muitos eternos aí que ele precisa manter, então ele vai segurando essa questão do estadual. Eu já me livrei disso faz tempo, com a minha não é a dele, né? Não quero dizer que é melhor ou que é pra te dizer que você entende menos, nada disso, mas Sim, depois são posições diferentes. Exato, e depois que eu fui ver do que se tornou o futebol, né? Que eu fui conhecer outras culturas do futebol, pra mim a minha cabeça mudou, infelizmente, talvez eu fosse até mais popular se eu tivesse esse pensamento que o Vessa tem, mas para mim é um outro ambiente, é um negócio, é uma coisa muito maior do que essas competições. Mas, cara, para mim, o melhor trabalho dos 4 grandes de São Paulo é do Crespo. Nenhum dos outros 3 teve tanta dificuldade para trabalhar como ele. O cara queria fazer uma pré-temporada num campo, chegou lá, tinha abelha, cupim, coceira, cogumelo. Esses cogumelos são perigosos. Eu sei que são. Você sabe, né? Sabe que... Melhor não provar. Melhor não, né? Entendeu? Aí ele volta, olha só, o cara foi fazer um treino num equipamento do São Paulo, tratado como se fosse uma maravilha. Ninguém avisa o cara, fala que não vai treinar amanhã lá, não tem como, o campo tá horroroso, né? Aí ele volta, aí o presidente ia depor, vão se caminhando, ajustando, chega jogador, né? O Lucas Ramon é bom jogador, cara, é bom jogador, e o Danielzinho já virou titular. Então, gente, ele foi... Teve o negócio do Alisson, teve o negócio do Arboleda. Ainda tem coisas, né? E vai ter ainda outras coisas. Por isso que o Campeonato Brasileiro para o São Paulo é muito mais importante que o estadual. Porque é ali que a coisa vai pegar para o São Paulo. Mas agora diante restam poucos jogos, né? Mas, sim, agora sim, eu estou falando no pra trás-mente, né? Naquela corrente, naquela régua do pra trás-mente. Então o trabalho do Crespo é muito bom. É melhor que o do Abel, é melhor que o do Dorival. Bom, Vojvoda nem vou colocar na parada, porque nenhum dos outros 2, né, ou dos outros 3, nenhum deles teve insegurança institucional, nenhum dos outros 3 teve assim, é como você vai pra Praia Grande, no tempo que eu ia de Kombi, né, aí um monte de amigo na Kombi, vai indo, cara, chega na Praia Grande você é o motorista, porque um teve piriri, o outro... Meus amigos, o São Paulo teve aí o anúncio do Cauli, também... Não coloquei aí na thumb do vídeo, mas se aproxima da renovação com o Marcos Antônio, se eu não me engano, até 2029, 2030. E aí aumento de salário, aumento de multa, 600 milhões de multa. O São Paulo tá vendo que o Marcos Antônio é peça fundamental desse time do São Paulo e se resolvendo para não tomar nenhum tipo de investida aí de outros clubes. Peça fundamental que, para mim, o Cauli também pode vir a ser um jogador que teve excelentes temporadas no Bahia. A temporada do ano passado não foi a melhor temporada, mas mesmo assim ele teve aí os seus
os seus gols, as suas assistências, mas principalmente ele perdeu espaço por conta de escolhas do Rogério Ceni. E aqui e lá a concorrência, ele concorria com Everton Ribeiro e companhia, lá o Pulga, se eu não me engano, o outro cara que joga lá, que acabou tomando a posição dele. Aqui ele não tem concorrência. Aqui o São Paulo não tem meia. Aqui o que o Crespo vai ter que decidir é quem vai ser o jogador que vai jogar ao lado dele. Se vai jogar Cauli, Marcos Antônio, Bobadilha, Cauli, Marcos Antônio, Danielzinho. Se ele vai montar um losango no meio de campo com 3 volantes e o Cauli. Se ele vai montar um quadrado no meio de campo e jogar como o Rogério Ceni joga, com 2 volantes e 2 meias. O Crespo pode atuar com Bobadilha e Danielzinho como volantes mesmo. O Cauli de meia esquerda e o Marcos Antônio ser adiantado para meia direita. O Crespo ganha opções e ganha um jogador que não tem no elenco nenhum jogador com a característica. O Cauli, ele é, além de um meia organizador, um meia pifador, um meia de um bom passe, é um meia também de arrancadas curtas, de dribles curtos, né? Não tem aí talvez a mesma técnica do Lucas Moura, que é um jogador de nível europeu, ou foi durante muitos anos jogador de nível europeu, mas é um cara que tem sim a sua qualidade. Tem um drible curto, tem a arrancada, não a arrancada longa como a do Lucas Moura, mas aí tem o poder de arranque curto para criar uma jogada, para puxar o contra-ataque, principalmente dinâmica e visão de jogo. Isso favorece muito o São Paulo do Crespo, que, ao contrário do São Paulo do Zubeldia, que era um São Paulo mais posicional e que tinha um modus operandi de criação bem, vamos dizer assim, bem fixo, o time do Crespo é um time mais móvel. É um time onde os jogadores muitas vezes não guardam posição. Você vê o Caleri caindo pela direita, você vê o Caleri caindo pela esquerda, e o Daniel, como no gol contra o Flamengo, por exemplo, você viu o Danielzinho pisando dentro da área e estando no lugar que era para o centroavante estar. Você vê o Caleri abrindo para o lado, para a direita, e gerando espaço para o Danielzinho, para o Luciano, para outros jogadores infiltrarem. Então, assim, é um São Paulo mais móvel, e principalmente com o Marcos Antônio e o Danielzinho, né, cara? São caras que o Marcos Antônio tem hora que ele tá ali de 8, tem hora que ele tá criando pela direita, tem hora que ele tá criando pela esquerda, tem hora que ele tá na entrada da área. O Danielzinho, a mesma coisa. Eu acho até que eles formam uma excelente dupla, porque o Marcos Antônio ele era super sobrecarregado, porque ele tinha que voltar para fazer a saída de bola e tinha que estar lá na frente para fazer a criação ou para ajudar na criação. Hoje ele pode deixar essa saída de bola por conta do Danielzinho. O Danielzinho entrega essa bola com qualidade nele, ele vira e tem um mar de opção, é uma palavra forte, mas ele vira e pode escolher as opções, pode tomar a decisão melhor para a criação do São Paulo. E com a chegada do Cauli, caso os três atuem juntos, eu confesso para vocês, se você não tá aí animado com a chegada do Cauli, mas não é um craque, o cara veio no Bahia há 30 anos. Se você não tá animado com a chegada do Cauli, sabe que as características do Cauli vão ajudar muito o São Paulo, vão melhorar muito o meio de campo e a criação do São Paulo, que já está sendo interessante com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio agora ganha mais um parceiro para a criação. O Marcos Antônio ganhou com o Danielzinho um parceiro para saída de bola. Agora, com a chegada do Cauli, o Marcos Antônio ganha um parceiro para criação de jogo. E a gente vai ver como o Crespo vai montar esse time, porque agora ele tem Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli, Lucas, Luciano e Caleri. Ele tem peças, fora o André Silva que vai estar voltando, o Rian Francisco que logo volta. O Crespo pode voltar a ser cobrado. Caso os resultados não apareçam e o time continue do jeito que está, sem lesões, o Crespo pode sim ser cobrado, porque os jogadores não estão selecionando e, por mais que sejam poucas, os reforços estão vindo e de bom nível. Os que não são nível espetacular, mas
o Danielzinho, destaque do Mirassol, o Lucas Ramon, destaque do Mirassol, o Cauli foi durante muito tempo destaque no Bahia e tem tudo para efetuar um bom futebol. A questão tem muita gente aí do torcedor do São Paulo querendo que o Cauli seja o novo 10 do São Paulo. Eu sou do time que acho um pecado capital o Luciano ter a 10 do São Paulo. Para quem não lembra, o Luciano herdou a 10 quando o Nicão saiu, né? O Nicão saiu do São Paulo e o Luciano herdou a 10. Eu acho que o Luciano tem mais um cara, é mais o cara da camisa 11, e eu nem sei quem é o camisa 11, esse é o Ferreirinha, camisa 11 do São Paulo. Mas eu também sou do time que concorda, que acho que o Cauli deveria ficar com a 10, até pra gente tirar essa pecha do Luciano ser a camisa 10 de São Paulo, porque o camisa 10 tem que ser o cara que cria, o camisa 10 tem que ser o meio campo, o camisa 10 tem que ser... O que representa um camisa 10 não são as características do Luciano. O Luciano tem, entre tapas e beijos, né? É um cara diferente, gosto muito do Luciano, ele atuando aonde ele está. Mas confesso que a camisa 10 nele me incomoda um pouco. Porque eu sou o cara mais saudosista, acho que camisa 10 tem que ser o cara, o Ganso, o Raí, esses caras que têm a característica de 10, o Hernanes, né? Camisas 10 que eu vi jogar. É o Danilo, enfim. Quero que você deixe a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.